Olá, meus amigos, boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no canal Somos Espiritismo e hoje vamos receber o Renan Carmona, ele que é do canal Sou da Galera Espírita, que está aqui no Instagram e também no TikTok. Ele vai falar mais sobre esse canal. E aí, a nossa live de hoje é o jovem e a mediunidade. Tem tudo a ver, né? Claro. Afinal de contas, Allan Kardec, ele usou bastante assim dos serviços de jovens médios, sabia? Exatamente. Falar em Renan, ele está aqui, ó. Vamos chamar ele para nossa conversa já. Só esperando ele aceitar. Aí vamos dividir a telinha ou a telona, né? Se você tiver no notebook, sei lá. Então, essa é a segunda live de 2021 do canal Somos Espiritismo. E nós temos assim, lives programadas já com muita gente legal, assim, muita gente boa mesmo. Oi, Sônia, seja bem-vinda, obrigado, viu? Virgínia, minha querida Virgínia, obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Gratidão mesmo. Amália, muito obrigado, viu, Amália? Por você estar aqui conosco. Muito legal. Só estou esperando o Renan aceitar o convite. Aqui. Vamos esperar. Estamos Opa, aqui. olha ele aí. E aí, Renan, tudo bem, cara? Tudo bem, Ed? E você? Massa, muito legal. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite, por você confiar no nosso trabalho, estar aqui conosco, dividindo seu tempo e também a sua experiência, né, tal, sobre o espiritismo. Valeu mesmo. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Faço das suas palavras as minhas, né? Por confiar no nosso trabalho, por dar essa oportunidade. É sempre muito bom. Claro. Você fala de onde? Qual cidade? Ó, eu falo de Catanduva, São Paulo. Tudo Legal. bem se ninguém souber onde é, a gente entende, é interior, é cidade pequena, tá tudo certo. A gente já ouviu falar muito de Catanduva, aí, cidade até bem comentada aí, por aí. Então é isso, nós estamos recebendo aqui as pessoas conosco, Renan, né? Eu já falei boa noite aqui para alguns amigos, agora está aqui a Ana, Euzinho, está aqui conosco, Safira, muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado, viu? Bem, para a gente começar assim, em alto astral, bem legal mesmo, assim, o que eu vou fazer? Eu pedi para o Renan fazer aquela prece para nós, que aí a gente vai com tudo depois. Olha a responsabilidade, aquela prece, meu Deus, que responsabilidade. Vamos lá, vamos ver o que vai sair então. Vamos então fechando os nossos olhos, mentalizando a figura do Mestre Jesus. Vamos agradecendo por mais uma noite, mais uma oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui conversando sobre os seus ensinamentos. Obrigado, Mestre Jesus, por essa tecnologia que nos une, apesar da distância. Obrigado, Mestre Jesus, por termos um lar, uma casa, né, que nos acolhe, por termos a condição de termos a tecnologia, tantos irmãos não têm. Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, por não desistir de nós. Obrigado aos bons amigos do plano espiritual, que eles possam também estar conosco nesta noite, nos guiando, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos fazer um bom bate-papo e levar um pouco de esclarecimento, de conhecimento a todos os nossos amigos e irmãos. Obrigado, Deus, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos aqui falando em seu nome. Obrigado pela sua paciência e pela sua misericórdia. Que o Senhor possa visitar os lares de todos aqueles que nos assistem, nos acompanham nesse momento, que possa levar um pouco da sua paz e do seu amor a todos aqueles que estão nos acompanhando. E nós, mais uma vez, lhe pedimos para que esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Poxa, eu falei aquela prece aí, ó. Você me deixou até na responsabilidade aqui. Eu faço a prece final. Combinado? Combinado, já. Não, mentira, a gente faz a prece a hora que quiser, né? A prece não pode ser um motivo de nervosismo, né? Não pode ser um motivo de
virou de meme espírita, né, angústia. cara? Assim, fazer a prece, todo mundo some, assim, e tal. É, Renan, igual no meu grupo de estudo, né? Vamos fazer a prece, ah, todo mundo já fecha o olho, já olha pro livro, já, né? É assim exatamente, mesmo. É em todo lugar. todo lugar. Renan, eu vou pedir, cara, para você falar um pouco de você para nós te conhecer, tal, você, sua relação com o espiritismo, você nasceu espírita, você se tornou espírita, e depois fala um pouco para nós aí do canal Sou da Galera Espírita, para a gente conhecer também melhor, por favor. Ótimo, com certeza. Então vamos lá, gente. Meu nome é Renan Carmona, eu falo aqui da cidade de Catanduva, São Paulo, né? Aqui interior de São Paulo. Uma cidade, graças a Deus, assim, não muito grande, tem em torno ali de uns 120, 130 mil habitantes, mas é uma cidade bastante espírita, né? Apesar da pequena quantidade próximo, né? Comparado com o Rio de Janeiro, com a capital, aqui a gente tem muita casa espírita, o movimento espírita é muito grande, muito forte aqui em Catanduva, né? Aliás, nosso amigo e grande irmão, né, o Chico Xavier, já esteve aqui em outras oportunidades, tem amigos aqui que conhecem ele, e assim a gente fica muito feliz. A gente até tem um áudio depois, eu posso até te mandar, Ed, por questão de curiosidade, que o Chico já falou sobre Catanduva, né, numa das suas palestras aí, a gente tem esse áudio e é muito bacana. Eu, apesar do tema, né, o jovem e a mediunidade, já não somos mais tão jovem assim, né? A gente aparenta ali ser jovem, mas não sou tão jovem. Eu não vou falar minha idade, mas vou falar para vocês que desde os 18 anos eu sou espírita, né? Eu não sou desde pequeno, apesar de que meus pais sempre tentavam me levar no centro quando eu era pequeno, quando eu era criança, participei da evangelização infantil. Lembro ainda dos livrinhos que eu lia lá na evangelização infantil, mas depois eu fui ficando mais velho, e aí eu fui debandando, fui seguindo outras religiões, né? Sem criticar, com certeza, eu estudei, né, o meu ensino fundamental numa escola católica, então aí a maioria das pessoas eram católicas, então eu acabei indo para o catolicismo e participava com meus amigos da missa, e Eucaristia, e primeira comunhão e tudo mais. E meu pai sempre me deixou, apesar dele ser, desde quando eu lembro, ele é espírita, e ele me deixou sempre muita vontade para eu seguir a religião que eu quisesse. Para ele, o importante era que eu seguisse uma religião, né, e não tivesse assim perdido. E ele me falava algumas coisas do espiritismo, eu compreendia, aceitava, mas eu gostava muito da Igreja Católica. Quando foi aos 18 anos, eu passei por um problema que eu tive aí de saúde, e aí eu procurei vários médicos e tudo mais para ver se eu conseguia resolver o meu problema e não resolvi. E lembro um dia até hoje, eu lá cansado, né, médico e médico, e não resolvia meu problema. E aí eu falei assim, pai, você não me leva lá no centro? Aí ele falou, levo, com certeza. Então ele me levou, participei do centro, isso aos 18 anos. Passei por um atendimento lá espiritual, fiz uma cirurgia espiritual, consegui a solução do meu problema, só que eu nunca mais saí, porque eu gostei. Comecei a frequentar sempre, assistir palestra todas as semanas, e aí eu queria sempre mais, né? Eu queria alguma coisa a mais, eu não queria só ficar lá assistindo palestra. Então procurei os grupos de estudo, entrei no grupo de estudo, aliás, é a mesma casa que eu frequento desde os 18 até hoje, é a mesma. É o Caminho, Verdade e Vida aqui na cidade de Catanduva. Aí eu comecei a participar de um grupo de estudo e eu sou meio assim preguiçoso, sabe? Se eu não tiver o compromisso, eu não faço. Então, né, o que eu fiz? Já entrei nos 2 grupos de estudo já, né? Porque aí fui estudando bastante, lia bastante nos fins de semana. Foi uma época que eu ganhei muito conhecimento acerca da doutrina espírita. Não tinha muito ali a prática, mas ganhei ali o conhecimento. E aí comecei a frequentar os grupos de estudo, aí fiz curso de passe, o tempo foi passando, aí eu comecei também a dar passe, comecei a trabalhar na casa espírita, e aí o tempo foi passando, e a gente continuou estudando, né, sempre estudando, participando da sopa na casa espírita, a gente faz pizza para arrecadar dinheiro, e todas as ações que foram tendo, eu fui sempre participando, gosto muito de sempre estar envolvido. Faz desde 2010 que eu entrei no grupo de desenvolvimento mediúnico, que eu frequento até hoje, então são aí mais de 10 anos praticamente, né, frequentando grupos mediúnicos.
o que me dá assim um pouco um embasamento, né? Porque a gente sabe que quanto mais estuda, mais a gente precisa estudar. Então dá um certo embasamento para a gente falar um pouco sobre mediunidade, que é o tema de hoje. E fazem 4 anos que eu comecei a palestrar, já faço diversas palestras aqui na nossa cidade, na região, em várias casas espíritas. Graças a Deus a agenda fica sempre cheia e a gente fica feliz por isso. Agora na pandemia, né, estamos um pouco afastados, mas a tecnologia nos ajuda e nos traz aqui essa proximidade. Estamos aqui na live, que também é muito importante e que me deu a oportunidade de te conhecer e conhecer vários outros amigos que quem sabe, se estivéssemos ainda no presencial, não nos conheceríamos talvez, né? Então, assim, a gente tem que sempre agradecer a Deus e entender a situação, né? Antes de reclamar, tentar tirar o ensinamento dali. E aí eu comecei a me envolver todo esse tempo de espiritismo, são vários anos aí. Eu comecei a me envolver com o movimento jovem aqui na nossa região, desde 2017, né? Aqui, aí no Rio de Janeiro a gente tem a federação, né? Federação Espírita do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo a gente não tem a federação, a gente tem a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que funciona quase igual à federação. Tá? E aí ela tem os departamentos de mediunidade, departamento de mocidade, departamento de evangelização infantil, de tesouraria e tudo mais. Eu entrei no departamento de mocidade, então desde 2017 eu trabalho com os jovens, e aí a gente foi desenvolvendo os trabalhos das mocidades aqui na nossa região, trazendo os jovens, esse trabalho incessante, esse suor danado que a gente tem que escorrer da testa, porque essa galerinha gosta muito de fugir, é difícil segurar eles, a gente tem que se desdobrar, né, para segurar essa galera nas mocidades, no centro espírita, a gente tem que fazer assim da alma coração, mas gosto muito de trabalhar com eles, sou muito grato. E aí chegou um tempo que para todos os eventos que a gente vai da mocidade, todos os eventos que a gente recebe aqui na nossa cidade, que a gente realiza, a gente precisa do quê? De dinheiro. Não tem como, a gente precisa de dinheiro para a coisa acontecer. E a gente vende nossos doces, já pedimos dinheiro no semáforo, já fizemos várias ações aí com a galera. E aí nós pensamos assim, acho se a gente fizer alguma coisa para a gente vender, né? Se a gente criar alguma coisa para a gente vender. Então aí nós começamos e criamos alguns produtos e nós falamos assim, pô, vamos criar uma marca, alguma coisa que englobe tudo, porque a doutrina espírita é tão assim esquecida, né, perto das outras religiões que são tão grandes assim em divulgação. E foi aí que eu juntei com a galera que está comigo, né? Queria até mandar um abraço para todos, para o Michel, para a Thaís, para a Daniele, para o Jefferson, toda a galera que está junto comigo nesse projeto. E aí nós criamos uma marca, que é a Sou da Galera Espírita. Eu erguei minha camiseta aqui. Então nós criamos uma marca, tá? Ela é real, ela existe, não existe outra. Buscamos um nome que não existia e começamos a criar alguns produtos, né? O que a gente mais vende hoje são os nossos copos. Eu sei que tem gente assistindo aí que tem, porque a Duda é nossa fã, tá sempre junto com nós. Ela já tá mandando mensagem aqui que eu vi, né? A Duda, um abraço para ela. Então nós começamos a criar nossos copos, vendendo nos eventos, aí foi crescendo, nós criamos camisetas, aí criamos cordões e várias outras coisas que tem tudo lá no nosso site, www.soudagalerespirita.com.br www.soudagalerespirita.com.br. Lá tem todos os nossos produtos e tudo que a gente vende lá, 100% da renda é revertida para o movimento jovem. Por enquanto, né, a gente não tem assim uma venda tão expressiva, não dá para a gente ajudar todos os jovens do Brasil, mas a gente reverte toda a nossa renda aqui para a nossa região, para a realização de eventos, para ajudar jovem que não tem condição financeira de estar indo num evento numa cidade próxima, que não tem condição de pagar um ônibus, de pagar uma inscrição, de pagar sua refeição. A gente vai ajudando nesse sentido aí, que é trazer os jovens aqui para dentro de nós. E aí criamos nosso Instagram, com certeza ali sempre muito bem visto. Começamos a criar nossas postagens, aí a coisa foi acontecendo, né? A gente foi sempre tentando entrar na onda, na moda, né? Do que está tendo. E é legal que a galera que trabalha comigo aqui também, que faz parte da equipe, sempre tem assim, alguém tem uma habilidade melhor que o outro, né?
Então, aí, esses tempos atrás, entrou o Michel junto com nós, que é o nosso TikToker oficial, criou o nosso canal lá do TikTok, e ele vem gravando os vídeos que a gente vem postando aí periodicamente. Mas nunca é fácil, nem sempre é fácil, né? Sempre temos ali, às vezes, algumas dificuldades. Esse ano a gente passou por algumas, pessoal aqui pegou Covid, o Michel perdeu o celular, é por isso que o canal tá meio parado, ele não tá conseguindo filmar mais os vídeos, o celular dele quebrou, e aí ele é ator, né? Ele trabalha com a arte, tá tudo parado por conta da pandemia, então aí nós vamos fazer uma vaquinha para comprar um celular para ele novo, para ele voltar a gravar os vídeos, mas a gente vai levando como a gente dá, né? Então aí a gente tem nosso TikTok, nosso Instagram e nosso site ali do Sou da Galera Espírita, e vamos nesse trabalho. O importante, ó, já até falei demais, porque eu me empolgo nesse assunto, eu gosto demais, é a gente trabalhar. E a gente trabalhar, e o nosso intuito principal é levar a divulgação da doutrina espírita para frente, né? Já estou vendo que várias pessoas entraram aqui, vários amigos nossos, o pessoal do Spiritcast Brasil, um abraço para vocês, também são parceiros, né? O pessoal do Renova Camisetas, que é que você está usando nesse momento, também o Júlia, a Ana, os grandes amigos nossos, né? Já estiveram em Catanduva, mais de uma oportunidade. A gente trabalha junto. O legal da doutrina é isso, que a gente não tem concorrência, não tem competição. É todo mundo trabalhando junto, porque o intuito é um só, divulgar a doutrina espírita. Pois é, você falou da galera do Spiritcast, a Isa Tanasovic. Isa Tanasovic. Ela fez live aqui conosco também, acho que ela é de Catanduva. Se não ela é de Catanduva. Ah, Isa, eu vou te contar um segredo então. Aí, Catanduva é famosa, vou te contar um segredo então, já da Isa, se for ela que estiver assistindo com o Instagram do Spiritcast. A Isabela me deu muito trabalho no começo para participar da mocidade. Foi mais de um convite. E eu fazia um convite, ela, não, eu não ia. Isa, vamos pro evento, vou, não ia. Até que com muita insistência, ela foi. Aí ela foi e não saiu mais. E é sempre assim, a gente insiste com esses jovens, porque quando eles vão, eles não saem mais. E aí você trabalhou muito tempo comigo aqui no departamento de mocidades em Catanduva. Fez muito cartaz para evento, participou de vários eventos, trabalhou até tarde comigo, com o resto da equipe, sempre esteve muito envolvida. Agora ela mudou, ela está morando em Franca agora, né? Eu vendi o passe dela, tá? Vendi o passe dela para Franca, lá ela foi contratada e está trabalhando lá, está realizando trabalho lá. E ela faz parte também do Spiritcast aí junto com o Henrico, a Camila e o Fred, que também são grandes amigos meus aqui. A gente é todo mundo amigo aqui, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Muito legal. Eu noto que o movimento espírita jovem, assim, no Brasil ele é bem ativo, mas no estado de São Paulo, puxa vida, é uma coisa realmente assim, muito forte mesmo. Eu tive conversando com o Giga, da banda Cartas de Bordeaux, ele, né, que é Sim, de São Paulo também. Conheço. Ele deu um panorama, assim, do movimento espírita jovem, assim, que, pô... Sabe quando você fica com aquela inveja gospel? Sim, sim. Aconteceu. Sim. Mas, assim, aqui... eu já fui de mocidade espírita, né, tal. Inclusive, eu conheci o espiritismo pela mocidade espírita, tal, na época que frequentava. Hoje eu sou evangelizador de pré-mocidade. Não sei se aí em São Paulo fala também pré-mocidade, pré-juventude, não sei. Sim. Igual você falou, tá afastado pela pandemia, mas, assim, mantenho contato e tudo mais. Cara, muito legal essa história. Qual é o grupo espírita que você faz parte? Aqui em Catanduva chama Caminho, Verdade e Vida. Ah, legal. Muito bom. É a casa espírita que eu frequento. Não, tranquilo. Renan, eu estava olhando aqui. Mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos não, a mediunidade é uma faculdade dada para o bem e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda transformá-la em trampolim para alcançar seja o que for que não corresponda aos desígnios da providência. Eu estou lendo isso aqui só para a gente entrar um pouco no tema de mediunidade. Começar, né? sim. Sim, a mediunidade ela é uma... assim, eu poderia falar muitas coisas, mas para mim eu acho melhor falar que, assim, que ela é uma bênção para quem a tem. A mediunidade ostensiva, né? Claro que
eu sou médium pedra, médium não sensível. Tamo junto. Falar, né? Pois é, tamo junto. Aí, muitas vezes a pessoa que nasce com esses dons assim, mediúnicos bem ostensivos mesmo, assim, são pessoas que estão, digamos assim, se adiantando, vamos dizer assim. De repente tem muita coisa aí do passado que a gente não sabe, graças a Deus não lembra. Sim, aquela coisa. graças a Deus. Aí a pessoa vem e desenvolve. Quem é feliz, ou seja, bem-aventurado, e tipo, entra de cabeça e vai trabalhando, tranquilo. Leva de boa isso aí, não tem problema. Assim, claro que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Tem umas coisas Sim. Mas é diferente daquele que nasce com essa faculdade medianímica, assim, bem desenvolvida, e tá nem aí, ou leva para outro lugar, né, igual falaram aqui, né? Então os espíritos bons se afastam. Aí a pessoa fica naquela, né? Tá, tipo assim, tá na mão de quem pegar primeiro. Então vem um irmãozinho menos afortunado aí já era, né? Aí vira balacobaco. Bem, agora é o seguinte, eu estava falando no início da live que Allan Kardec, ele usou muito dos serviços de jovens espíritas, médiuns para fazer todo o trabalho, principalmente o Livro dos Espíritos. A família Baudin, né, que tinha a Julie, a Caroline, a médium, senhorita Jafé, também, ela tinha 18 anos, se não me engano, e me fala, tá me faltando aqui o nome de um outro, assim. Então eram médiuns que realmente assim, mandou ver mesmo, trabalhou, então saíram, né, os livros e tal. E também a gente tem o Chico Xavier, que ele já nasceu médium e na juventude mesmo ele trabalhou bastante mesmo, psicografando, fazendo palestra e tal. E Divaldo Franco também, que ele também já nasceu médio, a gente vê pelo filme, pela biografia dele, que ele deu aquela mediunidade assim, super ostensiva mesmo. E ele na juventude, ele não que na vida adulta ele parasse, mas assim, na juventude também ele foi muito... Então aí, sabe, a gente vê que até mesmo por causa da fisiologia do corpo, aquela coisa toda assim, parece que a mediunidade ela aflora bastante, assim, forte mesmo, nessa fase da juventude, quando a pessoa está com uns 21 anos por aí, mais ou menos, tal. Sim. Aí queria que você falasse um pouco aí também sobre o jovem e a mediunidade. Esse assunto é muito bom, né? A gente gosta, a gente vai juntando o assunto que o pessoal tem mais dúvidas, né? Que eu acho, na minha opinião, você está dando uma opinião particular, que é a questão da mediunidade, né? Porque eu vejo que sempre onde eu vou as pessoas me perguntam, olha, eu faço isso, eu sou médium, eu vejo espírito, eu ouço, eu sinto o cheiro, eu vejo um vulto, eu sonhei, né? Eu ouvi, escutei uma batida, a porta de casa bateu, todas essas dúvidas que giram em torno da mediunidade, né? Primeiro que, vou dar mais uma opinião particular, né? Acredito que todas essas dúvidas geram por conta que a gente poderia ser um pouco mais claro em questão à mediunidade, assim, né? Parece que a gente, não sei, né? Eu tô falando no movimento espírita que eu conheço, parece que a gente às vezes dá uma escondidinha aí em tudo isso e não conversa muito sobre isso, né? Tipo, você é médium e você não, e acabou, né? Então acho que gera um pouco por conta disso. Mas tudo bem, não tem problema. Como você falou, o Allan Kardec, ele usou muitos jovens, né? Quem assistiu o filme do Kardec, que tem aí na Netflix e tudo mais, vai ver que ele trabalhava com jovens, bem jovens mesmo, né? A gente vê pelo filme, que ajudaram a trazer algumas das mensagens, né, que estão lá no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que ele trouxe aí para nós, muito importante, né? A gente precisa lembrar, de todos os amigos que estão nos assistindo, que se nós espíritas acreditamos na reencarnação, né, na volta do espírito aqui para esse planeta, na volta numa nova existência física, e como você disse que nós esquecemos as anteriores, não tem como eu falar para você aqui quantos anos o teu espírito tem ou o meu. Às vezes o seu espírito tem 20 mil anos e o meu tem 1000. Né? Você tem uma bagagem espiritual muito maior do que a minha. Ou às vezes eu, que posso aparentar agora, né? Agora estou mais novo que você nessa existência, não tem como, né, a gente mudar. Eu posso ter um espírito muito mais antigo que o seu. Então a gente esquece que o jovem, o que habita o corpo do jovem, né, é um espírito. E a gente não tem como falar se esse espírito é jovem
ou se esse espírito não é jovem, né? Então, aí que já começa o primeiro preconceito. A gente acha que porque é o jovem, né, que está ali na puberdade, geralmente, aqui a gente tem muitos casos assim que começa a aflorar a mediunidade ali por volta dos 15, 16 anos, né? Começa ali a dar uma perturbada na vida do jovem, porque ele já está numa mudança do corpo, na puberdade, os hormônios já estão à flor da pele, né? Ele já está mudando o humor, já está mudando o pensamento, e aí vem esse negócio de mediunidade, começa a aparecer uns espíritos na frente dele, ele começa a sonhar, ele começa a sair do corpo, e vê o corpo na cama, e ele flutuando, e vira aquela loucura na cabeça do jovem, né? Mas devemos lembrar que ali reside um espírito, né, talvez muito mais velho. A gente tem essa imagem para conosco, né, de que o jovem é uma pessoa irresponsável, que o jovem não assume responsabilidade, que tudo que ele vai fazer vai dar errado, porque ele não tem experiência de vida, né? Então a gente acaba deixando ele de lado nessas tarefas da casa espírita, né? Coloca ali na evangelização, na mocidade, que é importante também, com certeza, né? Mas talvez ele precise de uma ajuda ali, de uma mãozinha maior para entender o que é esse fenômeno mediúnico, que isso não é ruim, né? Que ele precisa trabalhar, que ele precisa entender, domar essas sensações, saber lidar com isso quando acontece no seu dia a dia, né? Como conseguir entender que pensamento que é dele, o que não é. Também quem descobrir isso, me passa aí como que é, porque a gente não sabe até hoje, de 10 anos aqui que eu estou estudando, e a gente não sabe. E o que você disse também é muito válido, a gente lembrar que a faculdade, né, mediúnica é como qualquer outra que a gente tem, né? Como visão, como paladar, como olfato. Tem gente que enxerga melhor, tem gente que enxerga menos, tem gente que não enxerga, né? É isso aí, tem óculos, né? Mas não tem como a gente pôr um óculos mediúnico aqui para enxergar mais espírito ou não, né? Tem gente que ouve melhor, tem gente que ouve menos, com mais dificuldade, tem gente que não ouve, né? Então tem gente que reencarna com uma mediunidade mais aflorada, uma facilidade maior em ter esse intercâmbio com os espíritos. Tem gente, assim como você que você falou, e como eu, que isso é mais difícil, não é tão ostensivo, né? Isso fica mais nas entrelinhas, assim, não é tão direto, né? Eu sei que quando eu falo aqui, tem a inspiração do mais alto, tem os espíritos falando aqui no meu ouvido, mas eu não escuto claramente, eu só pego, meto quinta marcha e saio falando. E aí as coisas vão acontecendo, né? E tem outros que têm essa facilidade maior. E como qualquer faculdade que a gente pode escolher usar ela para o bem ou para o mal. Eu posso usar minha boca para falar coisas boas, ou posso usar ela para falar coisas ruins. Posso usar ela para vir aqui e falar de Jesus, como posso usar ela para denegrir a imagem de alguém, prejudicar outra pessoa. E a mediunidade é igual. Eu posso usar essa faculdade de conseguir fazer esse intercâmbio com os espíritos para com o bem, para com os espíritos do bem, ou eu posso escolher também trabalhar com os espíritos menos elevados, né? Vamos se dizer aqui do mal, assim, entre aspas, tá? Não falando que existe bem e mal e não tem como a gente mudar. Então aí eu escolho. Só que o que é muito fácil, né? A gente escolher o que falar, porque é só fechar a boquinha e não falar, às vezes não é tão fácil. Mas na mediunidade, o que vai nos guiar é a nossa moral. Então, o que vale muito mais no fenômeno mediúnico não é a nossa idade. Se eu tenho 10 anos, se eu tenho 11, 15, 20, 50 ou 100. Mas é a minha elevação moral, né? É a minha moral que vai ditar se eu vou estar acompanhado de bons espíritos ou de espíritos mais inferiores, né? É o jeito que eu levo a minha vida. É o jeito que eu penso, é o tanto que eu me esforço para ser uma pessoa melhor, é o tanto que eu trabalho no bem ou que eu trabalho no mal. Porque é muito fácil, né? Se você quer alguém para trabalhar com você, vamos nem pensar em centro espírita aqui. Vai abrir uma empresa, né? E vamos contratar o quê? Eu quero os melhores funcionários, aqueles que estão de acordo com o pensamento da empresa, que vão executar melhores as tarefas.
Aqueles que executam mal, a gente faz o quê? Dispensa. Ó, não deu certo, tá? Vamos, valeu, quem sabe na próxima. E no mediunidade é a mesma coisa. Jesus quer com ele aqueles que possam ser melhores. Não que ele não pensa naqueles outros que não são, que estão menos evoluídos. Ele dá oportunidade igual para todos nós. Mas ele pede de nós não a excelência moral, o 100%, porque é muito difícil a gente chegar lá. Se fosse esperar a excelência moral, ninguém ia estar trabalhando com mediunidade. Mas ele pede para nós o esforço, para que a gente possa se esforçar por domar as nossas más inclinações. Aí eu vou citar um pedacinho do Evangelho, que eu gosto muito, né? Que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, lá no capítulo que fala nos bons espíritas, que fala assim, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações. Veja bem, está lá no Evangelho. Não é aquele que é 100% elevado, mas aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Então, o que vale muito mais para nós é o esforço que a gente está desprendendo para ser uma pessoa melhor, né? A gente fala de Chico, fala do Divaldo, e fala de tantos outros, né, que trabalham desde criança, tem essa facilidade, mas nós seríamos capazes de fazer todas as renúncias que eles fizeram? A gente seria capaz de conviver, que nem o Chico, desde criança, enxergando os espíritos, falando, eu nem quero muito enxergar espírito, porque se aparecesse aqui do meu lado, eu ia ter medo, para te falar bem da verdade. Eu ia olhar aqui, pular na cadeira, ver sentado aqui, eu ia até assustar, porque a gente também fantasia, né? Pensa que vai estar um Emmanuel aqui do lado, vestido de branco, para me dar um ensinamento, para falar, faz isso, faz aquilo, né? Porque é muito mais fácil escutar um espírito falar e você fazer do que a gente pensar, mas nós precisamos executar nosso livre-arbítrio. Mas como tem coisas boas no plano espiritual, também tem ruins, né? A gente quer enxergar, quero ver. Quero ver você ver um espírito menos elevado, deformado, transmutado em animal, para te assustar, para te perseguir, né? Mutilado, não sei. É como ele viveu a existência dele. Aí isso ninguém quer, né? Então aí é meio difícil. Então, para voltar a bola para ti, porque, sério, eu falo demais, você me corta, fala assim, Renan, deu, porque a gente empolga, tá? A gente empolga, fala, não, deu, vamos passar para outra. Então, o que eu queria concluir nessa primeira conversa nossa aqui é que nós possamos nos esforçar. E quando a gente se esforça por ser pessoas melhores, melhores espíritos vão estar nos acompanhando. Trabalhando com mediunidade ou não. Querendo escrever, querendo falar, psicografar, psicofonia ou não. Ou só querendo ser uma pessoa melhor, bons espíritos vão estar do nosso lado. Eu tenho certeza que sugerindo nos nossos pensamentos, né, ideias boas, pensamentos bons, né, nas tomadas de decisão vão estar do nosso lado, como está lá no livro dos Espíritos, né, que Kardec questionou se os espíritos, o quanto que eles influenciam na nossa vida. Eu não lembro muito bem o texto assim exatamente, mas os espíritos responderam, influenciam muito mais do que vocês pensam. Então a influência do plano espiritual na nossa vida é muito maior do que a gente pensa. Então é importante a gente tentar seguir uma vida reta, um caminho reto, moralmente falando, para que as influências que nós recebamos possam ser das melhores possíveis para todos nós. Exatamente. Cara, o que eu vou falar? Pô, você tá dando um show aí, a galera que tá toda assim, tá vibrando aqui, né? Não é nada. Não quero citar a vaidade não, mas eu quero mandar um salve aqui para Bárbara, que tá aqui com a gente. Boa noite, Bárbara. Cícera Santos também tá aqui conosco na Spiritcast, já falamos muito deles aí. Debs Prado, muito obrigado pela presença. Opa! Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Certo, a Silvana, né? Espírita Vivência, que é o Davi Ascenso, um grande amigo nosso. Betânia Paiva, lá de Cajazeiras, Paraíba, minha grande amiga. Ela tem um perfil, o canal Aprendiz Espiritista. Muito bom. Sandra, muito obrigado pela presença. Iana Pimentel, obrigado também. Cid Clay, meu grande amigo, também está aqui conosco. André. Enfim, muita gente aqui. Priscila, do Cefac Oração, muito obrigado mesmo pela presença de cada um de vocês aqui.
Não, é o seguinte, sobre mediunidade, eu já um dia ouvi uma palestra, assim, uma coisa que chocou, mas assim, eu achei Uhum. certo. Eu achei assim, é porque a pessoa do jeito que ela falou ficou meio tal. A pessoa não é que eu queira ser capacitista aqui, não. Apenas só para entender assim, aonde a mediunidade ela se insere, né, nessa situação. A pessoa ela tem débitos de vidas passadas. Fez Sim. muita, né, muita coisinha errada aí e tal, aquela coisa toda. Aí chega um momento que ela tá, assim, tá muito atrasada e ela tá sofrendo, não aguenta mais, tá naquela coisa assim, poxa, tô para jogo aí, tô lá no mundo espiritual, fala, tô para jogo aí e tal. Aí falou, ó, meu irmão, você pode nascer assim com uma deficiência visual, uma deficiência locomotora, você pode nascer com uma deficiência auditiva, é, uma limitação mental, deficiência mental, ou então você pode nascer médium. Aí a pessoa é mesmo, o que é isso, médium? Médium, você vai se comunicar, os espíritos vão falar com você, tá? E a gente espera que você use a mediunidade com Jesus, tal, aquela coisa. Ah, é? Ah, não, então, bora, vamos nessa. Vamos. Então, assim, eu só quero, de novo, não quero ser capacitista aqui. Muitas vezes a pessoa tem essas deficiências físicas, que a gente fala em mental, muitas das vezes é assim, para não dizer a maioria das vezes, são pessoas que têm desenvolve melhor outros atributos. E a gente vê aí como Steve Wonder e outros cantores, a gente vê o Daniel Dias, o grande nadador aí. Ninguém ganhou contando medalha olímpica igual o Daniel Dias, né? Que agora ele vai se aposentar, vai participar da Olimpíada de Tóquio e vai curtir a família. Né? E ele tem deficiência física e tal. Ele é um para-atleta. Então, assim, aí a pessoa vem, nasce com médio, né? Querendo ser, porque acho que é mais fácil. Só que chega aí e começa a ver espírito, começa aquela coisa toda, espírito pedindo ajuda, aquela coisa toda assim. Quer dizer, olha só, o tamanho da responsabilidade da pessoa, se ela não usa isso ou usa mal. Porque assim, já tem muita dívida no cartório lá do mundo espiritual. Aí não Sim. usa. Aí vai entrar naquela história de usar a mediunidade paga, né? Claro que não tem esse nome mediunidade paga, mas sei lá, vai se associar a algum grupo aí, algum segmento religioso, que eu não quero falar aqui nenhum nem outro, Sim, com apenas certeza. e vai usar seus dons para obter vantagens materiais, ou seja, vai só. Então, assim, eu só quero colocar onde a mediunidade ela se insere, porque eu achei assim, até sensato. A pessoa que falou meio estranho, mas é sensato. Porque a gente coloca a mediunidade num grau assim em que quem é médium tem que entender que ele não pode se envaidecer, porque, na verdade, assim, quanto mais, igual eu falo, né? Você é Devedor. dono da sua mediunidade, quer dizer, mais complicado é a pessoa, ou seja, mais ela tá. Não Sim. estou dizendo assim, por exemplo, que eu, que sou médium pedra, né, não sinto, não ouço, não estou dizendo eu tenho menos dívida porque eu não sou médium ostensivo. Não estou falando, eu não sei, a gente não sabe. Mas eu falo assim, normalmente, pelo que a gente estuda aí na doutrina espírita, tal, a gente cansa de ouvir. Geralmente o médio ostensivo é aquele que tem realmente muita dívida. Então, assim, eu quero assim, apenas dizer, aconselhar que quem tem essas mediunidades assim, ostensivas, use-a com Jesus, mediunidade com Jesus. Olha lá o que GG fez quando ele estava entre nós. Jesus ia para a galera mesmo que estava precisando, aquele pessoal que estava passando por aflições, ele curou cego, curou aleijado, curou pessoas que estavam obsidiadas mesmo, assim, espíritos trevosos mesmo, e Jesus foi lá e... Então ele ajudou bastante. Então, assim, a mediunidade com Jesus é nesse sentido, é da caridade. É a caridade. E, claro, muitas das vezes a pessoa ela passa por certas situações e tudo, aí fala que não tem como, e começa a falar que não tem, já arruma N desculpas. Eu vou contar uma história aqui de uma grande amiga minha, que ela, aqui de Brasília, ela passou no concurso do Banco do Brasil e foi trabalhar na cidade chamada Joviane, lá no extremo sul de Goiás, assim, de forma que para ela chegar, acho que, não sei se o nome dessa, eu não lembro direito, mas acho que era isso aí. Para ela chegar numa cidade que tinha um grupo espírita, porque lá mesmo não tinha, só tinha igreja católica, nem igreja evangélica não tinha na época. Nossa. Ela tinha que viajar 380 quilômetros de carro para chegar numa cidade que tem um grupo espírita. E ela média ostensiva. Sabe, essa menina, o que ela fez, cara? Ela falou, ela estudava em casa e tal, mas ela descobriu que tinha um asilo lá, perto da casa dela, ali no banco, ela trabalhava assim, ela entrava meio-dia.
Então, o que ela fez? Ela começou a acordar cedinho, foi lá no asilo e se ofereceu para trabalhar. Aí aceitaram, tal, não sei o que. Cara, todo dia essa mulher ia lá no asilo, cuidar dos velhinhos, que era o grosso das atividades sempre de manhã, né? Que você tem que dar banho nos velhos, Uhum. nos internos lá, desculpa, limpá-los, né? Oferecer café da manhã e tal. E ela, além de fazer isso, ela ainda que terminava assim mais ou menos, começava às 6 horas da manhã e terminava mais ou menos umas 9, 9 e meia, ela ficava conversando com os velhinhos, dando atenção. Então, assim, você acha que algum espírito obsessor chegou nessa garota? Não. Se chegasse, e ela ia levar ele lá pro asilo, né, junto com os velhinhos lá, aí ele ia fazer a caridade junto com ela. Então, assim, essa é o pulo do gato, o estado da coisa, assim. Aí, depois que ela voltou, conseguiu voltar aqui para o Brasil e tal, aí voltou voltou para o grupo espírita, tal, voltou às atividades mediúnicas, tal, aí veio a pandemia. Tal. Então, assim, é um exemplo de vida interessante, porque é uma pessoa que ela podia falar, que não tem, então não vou. Quer dizer, o que ia ser dela, né? Que a gente sabe que todos nós somos passíveis de sofrer obsessão espiritual. Todos. Por isso que nós todos somos médiuns. Essa é a justificativa de dizer que todos somos médiuns, porque nós podemos sofrer obsessão espiritual. Só que no médium, a coisa parece que rola muito mais brava, porque a gente sente. Já o médium, ele está vendo, ele está sentindo, ele tá aquela coisa toda. Então, assim, a mediunidade, ela tem que ser com Jesus, porque ele já dizia, né? O meu jugo é leve e meu fardo é suave. Porque fora desse caminho reto que ele, né, tal, aí a coisa pega. Pega e pega feio. E às vezes ela tá pegando e a pessoa nem sente. Mas quando ela vai lá para o mundo espiritual, aí pronto. Aí é que vamos ver. Aí tá entregue. Aí Tá tá entregue. entregue. São várias coisas que eu tava pensando aqui quando você falava, né? Manda ver. Que vamos pegar o exemplo da sua amiga aí, mesmo sendo médium ou não, né? Esse é o trabalho. Trabalhar com Jesus é isso aí. É trabalhar para o próximo. É se abnegar. É se devotar para trabalhar para o próximo. E quem faz isso, como nós falamos, com certeza vai ser bem assessorado no plano espiritual. Vai livrar a pessoa de passar por sofrimentos, por angústias, por situações difíceis? Não, não vai livrar. Mas com certeza vai, no momento desse de aflição, né, vai ter uma ajuda maior para que a pessoa possa, né, transpor aquela situação sem muito prejuízo, vamos assim dizer, né? Quem que não gosta de uma ajuda, né? No momento de desespero, no momento de aflição, né? Com certeza. Vale a gente lembrar, por exemplo, no caso do Divaldo, que comentamos um pouco antes, né? Que tem uma mediunidade ali, assim, essa facilidade maior, esse intercâmbio com os espíritos, né? Desde tão jovem. Com os jovens que ele assessora lá, as famílias mais necessitadas, né, o orfanato, as crianças que ele recebe, e sim, fora as palestras, fora os livros, né, fora tudo mais o que ele faz. Então ele tem um grande trabalho. Então a gente pensa assim, pô, tem ali Joana de Ângeles ao lado dele, diversos outros espíritos, esse cara aí tá tranquilo nessa vida, né, de mediunidade, nunca vai sofrer um acesso, um assédio, um nada, né? Mas aí a gente pega, tá lá na história do Divaldo, tá lá no filme dele também, que ele sofreu obsessão de um obsessor lá por 20 anos. Ele trabalhando, ele se devotando, ele deixando de lado os interesses dele material, físico, para trabalhar na obra de Jesus. Mesmo assim, ele teve lá por 20 anos o obsessor colado nele e esperando ele errar para rir da cara dele. E aí, para quem é médio, é pior, porque, nem você falou, você tá ouvindo, você tá vendo o espírito tirar um sarro de você, você tá vendo ele feliz que você se deu mal. A gente que não ouve, meu, beleza, a gente não tá ouvindo, é um pouco mais fácil, né? E ele ficou lá lutando. E quando que esse espírito resolveu falar assim, eu vou te dar um tempo? Quando a mãe, né, desse espírito desencarnado, ela reencarnou aqui no planeta Terra e foi abandonada, né? Era uma órfã. E o Divaldo recebeu ela lá na Mansão do Caminho, lá nos trabalhos que ele tem na Bahia. Então, o espírito falou assim, ó, seu Divaldo, por que você está cuidando da minha mãe que reencarnou, que é esse bebê aí,
eu vou me afastar de você momentaneamente. Mas depois, mais para frente, eu volto aqui para te pegar, né? Então, veja assim, o espírito resolveu se afastar, por quê? Porque ele estava cuidando, né, daquela que foi a mãe dele na última existência aqui na Terra. Então, mais uma vez, trabalho no bem não tem efeito colateral. Não tem como a gente falar, ah, você é prejudicado por isso. Não tem. A gente só ganha, você vendo? Não foi os bons espíritos que chegaram lá e afastaram aquele obsessor, não foi Jesus, não foi ninguém que falou assim, ó, deixa o cara trabalhar em paz. Foi as próprias obras deles, né? Cada um de acordo com suas obras. Então foi as obras deles que fez com que esse espírito enxergasse diferente, falasse assim, ó, vou te dar aqui um tempinho para você ficar sossegado. Porque lembrando, né, que mediunidade, acho que alguém comentou aqui, vou até pegar o gancho do que a pessoa falou, não são só flores. Não é só coisa boa também, né? Não é só facilidade, né? Tem todo um trabalho que deve ser feito, tem toda uma dificuldade, como qualquer outro trabalho, como qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar e a gente tem que fazer de coração. É muito importante isso também. Fica assim, a gente fica pesaroso pelos nossos amigos, irmãos que estão em cidades aí afastadas, onde o movimento espírita não é grande, não é divulgado, né? Hoje eu tenho meu pai que me iniciou na doutrina espírita, que gosta muito de trabalhar muitos anos, e ele está morando lá em Goiás, em Chapadão do Céu. Lá não tem grupo espírita, nas cidades próximas não tem, né? Não tem nada de nada, assim. Então eu vejo a dificuldade que ele tem, o sofrimento que ele tem por não ter um grupo, né? Mas aí também, Ed, aí tem uma outra questão, né? Não tem por que a gente não começa um, né? Vou puxar a orelha do meu pai agora aqui na live. Eu tô brincando, ele tá pensando e a gente pode começar, né? Claro que a gente não precisa começar com um grupo já mediúnico, já querendo falar com os espíritos, porque isso é bobeira, né? A gente tá dando um tiro no próprio pé. Mas a gente pode começar fazendo o evangelho com a galera, se reunir numa semana para conversar sobre espiritismo, para fazer alguma coisa. E espiritismo é muito o que você falou da sua amiga. Espiritismo é trabalhar para o próximo, né? A gente às vezes espera que o quê? Que vai ser médium, que vai falar, que vai ouvir, que vai trabalhar. Não. Trabalhar, né, com espiritismo é trabalhar para o próximo, é fazer a caridade. Isso acima de todas as coisas. O que eu acho muito que acontece no movimento espírita é o seguinte, a gente endeusa, né? Endeusa os médiuns, coloca eles no pedestal, coloca eles como sendo as pessoas principais do movimento espírita, que sem eles a coisa não ia acontecer. Alguém fala que é médium, a gente trata diferente, a gente trata melhor, a gente, né, fala, olha, o médium, né? E isso não tem nada a ver. Os médiuns são os mais devedores, como você falou. Está escrito aí na literatura espírita. Meu amigo, você deve. Tu tem que pagar. E você vai pagar como? Você vai voltar lá e vai ver espírito, e vai trazer mensagem, e vai trabalhar arduamente. A gente vê lá no no filme do Divaldo, né? A Joana falou assim, Divaldo, agora você vai começar a escrever todo dia, 11h30 da noite, acho que era esse horário, você vai sentar aqui nessa cadeira, vai pegar um lápis, uma folha e vai escrever todos os dias. Mas todo dia, Joana, e se eu tiver uma festa? Todos os dias, não importa o que você tiver de compromisso. Esse é o seu compromisso. O resto é o que dá para você fazer. O teu compromisso é esse. E aí, poucas as pessoas, né, que querem dizer médios e trabalhar, tem essa abnegação, tem esse devotamento de deixar outras coisas de lado para viver plenamente nesse trabalho com Jesus. Não quero dizer que todos nós temos que deixar família, casa e tudo mais para trabalhar com Jesus. Mas eu sei que no íntimo de cada um, a gente sabe o quanto que a gente poderia fazer mais e quanto que a gente está fazendo de menos, né? Isso eu tenho certeza. Porque muitas pessoas chegam e falam assim, eu quero ser médium, como se fosse uma formação. Eu vou prestar medicina, eu vou prestar direito, eu vou prestar mediunidade. Vou fazer aqui um vestibular de mediunidade, né, no centro, vou lá estudar 6 anos e vou me formar médium, vou sair, né,
falando aí com os espíritos, recebendo, escrevendo. Eu sou Chico Xavier, né? As pessoas vão chegar aqui, vão me procurar, bater na minha casa, eu vou consolar elas com cartas, com mensagens, né? Com previsões para o futuro. O que é estudar aí 6, 7? Mas é totalmente engano. Eu lembro que numa live do Vinícius Lara, ele falou isso, né? Roubei dele essa fala aí. Não existe essa formação. Vou ser médium. Não existe. A gente nasce com essa predisposição e a gente aprende a trabalhar. Não tem como a gente se formar médium. E a pessoa que pensa assim, eu vou trabalhar com mediunidade, eu quero fazer isso, ela já está começando errado. Porque ela já está esperando a vaidade, que é o que você citou agora há pouco. Ela está querendo orgulho. As pessoas vão me procurar porque eu vou consolar corações. Vou consolar pais que perderam filhos. Vou consolar filhos que perderam pais. Vou consolar irmãos que se distanciaram. Não sei quanta coisa tem, tá? Mas não é assim que funciona a mediunidade. Porque, como o Chico falava, o telefone toca de lá para cá. E não daqui para lá. Não existe essa coisa fácil de, peraí, eu vou sentar aqui agora e vou escrever uma carta para você. Não tem. Se os espíritos não quiserem, não vai rolar. E aí a gente vê tantos médiums, tantas pessoas que poderiam estar fazendo trabalhos bonitos se perderem por conta de obsessões e ficarem nessa ilusão e se perderem no caminho. E mais para frente a gente encontra essas pessoas vindo aí buscar ajuda, socorro, porque não sabem mais o que fazer, já são vítimas, né, dos maus espíritos. Então a mediunidade ela é importante para o movimento espírita? Com certeza ela é importante, né? A gente tem aí, mas para todos os outros movimentos também. É que o espiritismo a gente aceita, né, entende e trabalha com isso. Mas é a única coisa que a pessoa pode ser? Não. Porque eu também, aproveitando aqui, e falando, eu vejo pessoas se frustrarem na casa espírita, se frustrarem no movimento espírita, porque não são médiums. Por chegar lá num atendimento fraterno, num diálogo com o espírito lá que preside a casa, né, a entidade que ali comanda a casa, e fala assim, eu queria trabalhar com mediunidade, o espírito, eu trabalhei muitos anos dentro de salas de atendimento, de consultas espirituais, fala assim, não, você não vai trabalhar com a mediunidade. A pessoa se frustra, vai embora, não volta mais, vai procurar outro centro que vai falar para ela o que ela quer ouvir. Mas nem sempre o que nós queremos ouvir é o que é o certo para nós. Vai procurar outras religiões, outras seitas, outros grupos, né, que vão acolher e falar, não, você quer falar dos espíritos? Vem cá, meu amigo, vou te ensinar como fala. Isso não tem como. Eu tô ali há 10 anos batalhando nos estudos mediúnicos, estudando livro após livro, trabalhando da prática mediúnica, e sei que quanto que é difícil, né? Hoje fala assim, Renan, você sabe distinguir um pensamento que é seu, que é de um espírito, se é bom? Eu não sei. A gente tem que estar aqui nesse exercício diariamente. E aí as pessoas se frustram por não ser médium e abandonam. Sendo que a casa espírita, o movimento espírita precisa muito mais de trabalhadores do que de médiuns. Muito mais. Precisa de gente para trabalhar numa... você vai lá na casa espírita, não sei como que é aí na cidade de você, por onde você conhece aqui, né? Mas eu faço muitas palestras aqui na região e sempre vejo as pessoas dando recado antes do centro iniciar as palestras, né? Olha, precisa de gente para trabalhar na sopa fraterna. Toda vez as pessoas estão dando o mesmo recado. Ninguém quer. Ninguém quer fazer o trabalho que realmente precisa ser feito. Olha, vai abrir vaga para o curso de mediunidade. Filas de pessoas, de inscritos, o curso mais de 50, 100 pessoas. Precisamos de 10 para fazer sopa. Não aparece os 10 para fazer sopa. É difícil. Verdade. É bem difícil, sabe? A gente coloca assim, o médium no pedestal como sendo... Porque no espiritismo não tem, né, aquela hierarquia, como tem outras religiões, né? Você começa aqui, você vai para lá, você vai virar que nem na católica, você vai ser o Papa. O Papa é o maior de todos, né? No espiritismo não tem.
O médium que trabalha mais, é melhor que o palestrante, que não é melhor que o cara que serve a água depois do passe, que não é melhor que o passista, que não é melhor que aquele que varre a casa espírita para estar limpinha quando a gente chega e quando a gente suja depois, porque espírita é muito porco também, viu? Também tem isso aí também, a gente não faz nossa parte, né? Vou aproveitar e puxar a orelha aqui. Vou puxar a orelha e vou falar assim, tem um espírito aqui me falando para falar isso, para tirar o meu da reta, né? Para ninguém vai ficar bravo comigo. Vou pôr a culpa na espiritualidade, porque a gente vê um monte de gente falando isso, né? Olha, o espírito tá me falando para te falar isso, mas às vezes não é bem assim, não. E todos são importantes no movimento espírita. Todos são importantes, né? O médium é mais um, tão devedor quanto nós todos também. Só que tá pagando de uma outra maneira. Ou não pagar, né? Só que se não pagar, você sabe, é igual boleto. Vai ter juros. E aí vira aquela bola de neve. Vai ser pior. Exatamente. A pessoa que falou para você que a mediunidade não é só flores é a Betânia. E ela colocou aqui também, ó, às vezes, muitos acham que só podem servir se forem médiums. Vou contar uma historinha aqui muito interessante. Tem um sujeito, Então vai. cara assim, muito respeitado aí, chamado Batuíra. Ele, assim, um português que se naturalizou brasileiro, né, em São Paulo, espírita, ativo mesmo, tal. E ele se tornou presidente da casa espírita que ele fazia parte, né? Se não me engano, ele ajudou a fundar. E ele estava lá, isso aí está no livro, A Vida Escreve, Espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E Batuíra estava lá, já estava já de tardezinha, ainda querendo anoitecer, lá, varrendo a calçada lá do grupo espírita, né? De repente, chega um sujeito lá de terno e gravata, todo engomado. Aí falou assim, meu senhor, o senhor trabalha aqui no centro espírita? O Batuíra olhou para ele assim, trabalho. O senhor é o quê aqui? O senhor é o faxineiro? Eu falei assim, não, eu sou faxineiro e sou o presidente também da casa espírita. Ele, não, então é com você que eu quero falar. Aí começou o homem a rotar elogios sobre si mesmo, né? Começou a falar, eu sou um médium, já trabalhei muito com o Chico Xavier, psicografamos juntos, já atendemos na casa espírita. Mais tarde eu fui trabalhar com o senhor Divaldo Franco, fizemos inúmeras conferências pelo Brasil, viajamos juntos para a Europa e Estados Unidos, fazendo também na condição de conferencista espíritas, já fiz nessas conferências para tantas mil pessoas, já fiz tal, tenho livros psicografados que já tem em versão em português e espanhol, tal. Então, assim, eu tenho muitos atributos, tal. Me mudei para cá agora e estou procurando uma casa espírita para eu me ingressar e continuar o meu trabalho, que realmente, assim, eu vejo que é muito importante para o espiritismo no Brasil e no mundo. Aí Batuíra olhou assim, é mesmo? Eu falei, que coisa boa, meu senhor. O Batuíra falou assim, então, eu queria já começar, o que eu posso fazer para ajudar essa casa espírita a se desenvolver? Aí Batuíra disse, não, tudo bem, aqui, ó, pega a vassoura, vai varrer aqui a calçada, que eu vou lá dentro para preparar a mesa, lá, que tem que colocar água, e vou colocar até uma florzinha, que eu já vi um palestrante muito bom. Ele, não, mas só entendeu o que eu falei? Não, entendi, meu irmão. Eu tô assim, maravilhado mesmo. O senhor vai ser muito útil aqui na nossa casa. Aí, não, mas eu sou médium. Eu falei, não, sim, eu sei que o senhor não é médium, mas agora a gente precisa varrer aqui na frente. Não, mas desculpa, mas eu não posso. Eu falei assim, tudo bem, meu amigo, o que tem que fazer aqui agora é isso. Aí ele olhou e falou, não, então tá, foi embora. Aí Batuíra continuou varrendo lá. Tá. Então, essa história é muito interessante, sabe? É uma história, anedota assim, muito legal, que mostra, assim, que numa casa espírita não é só ser médio. Imagina se todo mundo fosse médio, assim, ainda mais assim, médio, Nossa, né? Poxa vida, é complicado. Quando a gente entra numa casa espírita, assim, novo, assim, é interessante a gente já começar duas coisas, trabalhar e estudar. Não interessa o que você seja. Igual você falou aí, pô, de repente, se fosse para fazer uma comparação com a academia, né, tal, a pessoa, às vezes, ela teria algo equivalente a um doutorado. De tanto conhecimento que ela tem, de cursos que fez, aquela coisa toda. Mas, chega no sapatinho, vai trabalhar e vai estudar. Aí você vai conhecer a casa espírita vai te conhecer, aí dá aquele match, aí, tipo assim, vou ficar aqui mesmo. Aí, pá,
chega uma hora que naturalmente com a desenvoltura da pessoa, a tendência que ela tem, o jeito de falar, ou às vezes até a habilidade administrativa, a habilidade com números, com matemática financeira, tudo mais, ela vai entrando para um caminho ou para outro. Precisa, no caminho, tal, aquela coisa toda. Aí, pronto, é assim que acontece, é muito natural, assim, é deixar fluir, não adianta forçar a barra, querer, sabe, ganhar o mundo, né? Que eu quero ser igual o Haroldo Dutra Dias. Poxa, mas você tá a fim de passar pelo que Haroldo Dutra Dias passou para chegar onde ele chegou? Ah, porque o Rossandro Klinge e tal. Você tá a fim de passar por tudo que o Rossandro Klinge passou? Klinge. E o jeito que ele fala, assim, que é aquela retórica, porra, muito legal. Ah, muita gente quer assim, não, que eu queria ser um médium igual Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier. Você mesmo falou que agora há pouco. Sim, mas você quer passar pelo que o Chico passou? Aí ninguém quer, Franco, né? Esse espírito que obsediava Divaldo Franco é um chamado Máscara de Ferro, uma entidade assim, sei lá, horrorosa mesmo, horrorosa. Se apresentava com a máscara de ferro mesmo e Divaldo estava fazendo palestra, ele gritava. Aí Divaldo assustava, tal, assim. Isso aí que você falou, realmente, assim, difícil. E realmente, quando Divaldo adotou a mãe dele encarnada, com aquela fissura laporina, uma criança, assim, feia mesmo, assim, pelo que ele conta lá na história lá. Ele falou, você vai amar essa criança? O Divaldo falou assim, não sei, meu coração não é um trem descarrilhado. Eu vou fazer de tudo para amá-la. Então tá, se você vai amar, essa que tá encarnada é minha mãe. Aí ele falou, que você falou, vou dar, tipo assim, vou ficar observando, vou me afastar. Então, assim, quando a gente tem essa coisa assim de sendo médio ou não, a gente tem que ter essa humildade também, de chegar tal, e se oferecer. Tô aqui. No grupo espírita que eu frequento aqui em Brasília, nós temos um trabalho chamado Campanha do Quilo, que é parecido com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que inclusive tá rolando a Concafras aí, né? Muito legal, Concafras virtual. Quando tem assim, seminário, congresso lá na Casa Espírita, bomba, enche mesmo. Assim. Agora, quando a gente chama para fazer campanha do que ele chamava no antigo normal, cara, a gente tinha que. Você tinha que aqui, assim, aqui onde a gente faz são apartamentos, então você tem que chamar no interfone, tem que conversar com a pessoa para pedir doações, né, de alimentos e deixar uma mensagem com teor espírita. Cara, ninguém, assim... Não vai. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho vergonha de pedir, porque... E outra, eu tenho vergonha porque a pessoa pode achar que eu tô querendo roubar. Eu falei, poxa, mas como assim roubar? Não, é porque tem essas coisas na minha cabeça. Eu falei assim, tá. Aí vem um irmãozinho e falou assim, não, isso é coisa de vida passada. Eu falei, deixa pra lá. Então, assim, a pessoa tem uma certa dificuldade. É igual aqueles memes que a gente vê, né? Cura espiritual, aquela fila enorme mesmo. Oportunidade de trabalho na casa espírita. Aí o cara tá lá na mesa, lá assim, ó. Sozinho, ninguém quer ir lá, sozinho. Né? Pois é. Renan, a gente já passou da barreira dos 60 minutos. O pessoal fala demais. Tá sendo. Porque antes o Instagram ele derrubava, tava nem aí, cara. Pá, dava assim na cara da gente. Tá respeitando mais o Somos Espiritismo. Ó, legal, o Instagram. Olha, tá vendo? Está chegando. Aí, assim, eu queria falar assim, para você ter as suas considerações finais aí, falar o que você gostaria de falar, divulgar aí, pra gente... Tá certo, né? Por favor. Já vou concluir aproveitando o que você falou, então. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro que eu mais gosto do Pentateuco Espírita, né? O Evangelho, eu leio ele todos os dias, uma pagininha se for, em um ano eu leio ele inteiro, volto, leio de novo, já li vários anos assim. E lá tem uma passagem que fala assim, né? Que quando você faz uma coisa que bem as menores tarefas, é que vão ser dadas maiores tarefas na obra de regeneração pelo Espiritismo. Que é a história que você falou. A gente quer começar nas maiores tarefas, mas Deus nos testa nas pequenas. Se eu te der uma simples tarefa de varrer o chão do centro, você vai fazer? Dá aqui essa vassoura que eu vou fazer ela com todo o meu coração. Vou pôr minha melhor energia aqui, porque enquanto eu estiver varrendo, eu estou fazendo minha prece, estou colocando minhas energias ali, ó, o centro em volta já vai ficar com boas energias. Quem chegar vai sentir, com certeza vai sentir. Já começa o tratamento ali e a pessoa nem sabe quanto que ela colaborou, porque para ela é humilhante pegar uma
vassoura e sair varrendo, ela quer ir lá falar, ela quer ir lá escrever, né? E como você falou também que o trabalho flui normalmente, também está falando lá, né? Que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não adianta a gente forçar. Quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. Eu pego a minha história como exemplo, né? Que eu entrei na casa espírita e fui estudar. Aí surgiu a oportunidade. Alguém pode entregar o panfleto aí na frente, a mensagem? Opa, deixa comigo. Fui lá, e você entrega. Nossa, eu vou entregar uma mensagem? Cara, isso é muito importante. Você é o primeiro rosto que a pessoa está vendo. A pessoa nunca chegou na casa espírita. Oh, boa noite, tudo bem? Olha aqui uma mensagem, fica à vontade, seja bem-vindo. Você recebe a pessoa bem, com um sorriso, a pessoa já fala, opa, aqui o negócio é diferente. Você, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Não, a pessoa já entra mal, ela já tá mal, já fica pior. Então, todas as tarefas são importantes na casa espírita e na vida. O importante é a gente fazer com todo o nosso coração. Olha, sua tarefa é fixar esse cartaz lá no mural. Pô, mas só isso? Só isso? Mas você vai lá, faz com o teu coração, faz a tua prece para que quem precisar vai ler aquele cartaz para participar daquele evento, daquele curso, daquela palestra. A pessoa, quando passar lá, vai sentir aquela energia, mesmo sabendo ou não, e vai olhar, e vai, sabe, atrair como imã, e vai falar, olha que coisa legal, e vai participar. Agora, você faz a coisa de mau humor, a coisa não vai fluir. Então, todas as tarefas são importantes. E Deus nos testa nas menores para que Ele possa dar maiores. Eu já quis ser um Haroldo, né? Eu palestro, eu gosto muito dele, tenho uma admiração total por ele, já vi palestra dele pessoalmente, né, presencial, acompanho ele. E outro dia eu parei e pensei, Ed, né, o que me difere do Haroldo? Porque não é impossível a gente chegar lá. Não é. Eu falei assim, qual que é a minha diferença? O Renan para o Haroldo. E eu pensei assim, conhecimento. Ele tem muito mais conhecimento para passar do que eu. Porque ele estuda muito mais, ele fala outras línguas, ele traduz os textos bíblicos. Então, o que eu preciso fazer? Aí, ó, o Novo Testamento pelo Haroldo. Tá aí na mão para a gente ver. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. Se eu não estou chegando onde ele está, é porque eu não estou me dedicando igual ele. E não me dediquei ainda também igual. Então, eu estou feliz de ser no Renan ainda por enquanto. Tá tranquilo, eu vou fazendo a minha parte. Não porque eu queria ser famoso, né? Mas eu queria falar como ele, cativar como ele, né? E aí eu pensei assim, eu tenho que me dedicar igual ele, mas também assim, eu tô fazendo o meu trabalho aqui. Alguém precisa fazer. Eu não preciso estar lá com 1.000 seguidores, 10.000 pessoas vendo minha live. Pode ter uma. A gente não sabe. O importante é a gente estar trabalhando. E mais uma vez a gente fala aqui para a gente concluindo. Pessoal, mediunidade não é um bicho de 7 cabeças, mas ela exige dedicação, ela exige estudo e ela exige uma moral elevada. Sendo você jovem, sendo você adulto, sendo você idoso, sendo você criança. É claro que criança não é bom, Kardec já falou, né? Trabalhar, porque vão ver espíritos feios, que vai chocar e pode abalá-las. Então, preparada psicologicamente, vamos assim dizer. Tá? Então, o que você precisa é ter uma moral. Pessoal aí dos centros espíritas, dê oportunidade para os jovens. Porque, às vezes, dá esse compromisso para ele, tenta, né? Quem sabe não. Vamos tentar. Porque, quem sabe essa oportunidade dele vai evitar ele de estar na rua, de estar nas bebidas, de estar nas drogas, de estar nas más companhias, porque ele tem uma responsabilidade para com a casa espírita e ele tem que ficar ali firme. Não usar os alcoólicos, as anfetaminas, sabe? Para poder ter aquele trabalho de dar um passo, de fazer, ele precisa de uma conduta, de uma regra. Quem sabe não vai tirar ele de outras ocasiões. Abram a oportunidade para os jovens, para o diálogo, para a conversa, para participar da casa espírita, para entender, né? E jovens, se dediquem. Não adianta querer chegar na casa espírita, chutando a porta e falando, eu não sou ouvido. Você está fazendo sua parte. Você está estudando, vá com argumentos. Procura lá no Livro dos Espíritos, tem 900 e tantas questões, 1.000 e tantas questões lá, que são seus argumentos. Vê se você está fazendo certo. Saiba ouvir o outro também. E, gente, mediunidade
não é hierarquia. Não é porque eu não sou médico que eu não vou trabalhar. A gente pode trabalhar muito mais nisso tudo, sabe? Então, eu vou deixar aqui a receita. Receita não, vou deixar aqui as dicas aqui para a gente trabalhar. Conhecimento nunca é demais, importante para todos, seja para trabalhar na mediunidade, seja para ser um cristão melhor, um ser humano melhor, um espírita melhor, sabe, um profissional melhor, conhecimento nunca é demais. Faça o seu trabalho, seja ele qual for, com todo o seu coração, com toda a sua boa vontade e feliz por ter uma tarefa dessa. Porque quando as coisas vão acontecendo aos poucos, Deus vai nos testando aos poucos, né? Se a gente não consegue ser humilde para varrer um chão, a gente não vai ser humilde para receber uma entidade superior. A gente só quer nomes. Espíritas, passem tudo pelo crivo da razão. Não acreditem em qualquer pessoa que falam essa mensagem é de tal espírito ou é daquela outra. Sabe, se eu já recebi mensagens, pessoas falando, olha, Chico Xavier falou que gostou da tua palestra. E eu pensei comigo, e eu não gostei do que eu ouvi, porque não foi o Chico que falou. Você acha que ele ia sair lá de onde ele está para vir ouvir a palestra do Renan? Mas com certeza não, quem sou eu? Ou ele até pode ter sido, mas ele não ia falar assim, eu sou o Chico Xavier e fala para ele que eu gostei. Não ia mandar uma mensagem e falar assim, olha, continua no caminho, segue em frente, tá? Então, espíritas, duvidem, questionem, passem tudo pelo crivo da razão. E principalmente, vamos se amar, vamos viver a nossa vida em Jesus, vamos lembrar dos exemplos que ele deixou, de devotamento ao próximo, e talvez o trabalho não está lá nas fileiras espíritas, né? Às vezes está ali no bairro, está no seu vizinho, né? Está no... Tá em casa. Dentro da tua casa, tá dentro da tua casa, aquela pessoa, né, que você está aprendendo a conviver. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está vivendo a pandemia, convivendo com os entes queridos, tão mais próximos, né? Às vezes rola um atrito, eu mandar um abraço, um beijo para a Gabi, que acabou de deixar um comentário aí, né? Então, assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos todos juntos, vamos ser felizes. Vamos arregaçar as mangas, porque trabalho com Jesus é ação. E ação não dá para fazer sentado. É arregaçar as mangas, levantar e fazer. Melhor feito do que perfeito. Vamos fazer e é isso que importa. Maravilha, Renan. Poxa, falando bem demais. Galera, vocês estão vendo isso aí? Eu mando uma chuva de coração aí pro Renan, gente. Eu aperto o coração. Ó. Manda coraçãozinho, que esse cara merece demais. Não, acho que é isso. Noite, Longe cara, disso. que live, viu? Ó, muita gratidão mesmo. Gente, eu que agradeço, vocês que Ed. estão aí conosco aí e que vão ver depois dessa gravação, tanto no Instagram quanto no YouTube, quem não segue, ainda segue. Sou da Galera Espírita. Segue lá aqui, ó. TikTok, Sou da Galera Espírita. Sou da Galera Espírita e tem um site também. Certo? Isso. Instagram, Sou da Galera Espírita. Vai lá seguir. E quem puder, dá um biscoito pra gente. Somos Espiritismo. A gente tá no Instagram, tá no YouTube e no Facebook. No Instagram, siga a gente, por favor. Que nós não chamamos de seguidor, nós chamamos de semeadores, né, amigos? Lá no YouTube, por favor, se inscreva, ajude o canal a crescer para a gente levar a doutrina espírita para mais pessoas. É o que nós queremos. No Facebook tem uma página lá. Vai lá e curte a nossa página para a gente fazer a mesma coisa, levar a doutrina espírita para cada vez mais pessoas possam conhecê-la e consolar corações e afastar o desespero. É isso que nós queremos. Renan, muitíssimo obrigado por essa live. Eu que agradeço. Você fala bem demais, você mandou bem demais, muito bom mesmo. Eu pretendo rever essa live. Eu nem sempre eu revejo as lives, mas por causa de tempo. Mas essa eu vou querer rever, porque, poxa, tinha muita coisa legal aí. E agora eu vou convidar a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, sentindo que a cada vez que a gente puxa o ar, a gente traz energias boas, energias de refazimento espiritual e físico. E quando a gente põe para fora o ar, aquelas energias deletérias que possam estar conosco saiam. Encontre os espíritos amigos que levem essas energias ruins para outros lugares, para serem recicladas, claro, né? E assim vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por essa reunião online, essa live, que tanto ensinamento nos trouxe nessa noite,
Vamos agradecer por cada comentário das pessoas que estiveram aqui conosco, que estão aqui conosco. Vamos agradecer por todo o carinho. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade de podermos divulgar a doutrina espírita, pois essa é a maior caridade que possamos fazer por essa doutrina consoladora, segundo Emmanuel. Muito obrigado mesmo. Que nós possamos seguir irmanados sempre e que a mediunidade que nós possamos usar seja sempre com Jesus, sempre pela caridade e sempre com humildade. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja. Não, obrigado mesmo, cara. Muito Eu que legal. agradeço de coração a oportunidade, Ed. Mandar um beijo aí, boa noite para todo mundo que nos assistiu, ó. Isso. Como eu disse, essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Quem não souber chegar lá, manda uma mensagem para mim que eu envio o link. Mas também vai estar no YouTube, no nosso canal Somos Espiritismo. Beleza? Fechou? Valeu. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.